E aí, pessoal, tá ao vivo? Como é que tá vocês? Thiago Flores Dias da Kaizen falando. Nesse live eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a nossa plataforma, famosa plataforma de marketing digital da Kaizen. Então vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, para vocês conhecerem um pouco mais. Todos os dias eu recebo perguntas sobre, tá, Thiago, qual é a diferença da tua ferramenta para as ferramentas que tem no mercado, qual é a proposta única de valor dela e o que ela faz realmente pelas empresas que outras ferramentas não fazem. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a jornada que eu tive para desenvolver ela junto com o meu sócio e quais são os desafios que a gente tenta resolver com essa ferramenta e para onde ela está caminhando hoje, tá? Primeira visão que eu tenho é a visão do estabelecimento local, o empresário. Sempre quando eu penso em qualquer tipo de ferramenta ou qualquer tipo de estratégia que eu quero criar para um cliente meu, eu me coloco no lugar dele. Que tipo de informações esse cara precisa para tomar decisões? A gente sabe que o marketing digital ele nos deu um monte de informações, tanto em nível de informações com relação aos usuários, quanto dados para a gente tomar decisão em nível de estratégia, né? Tipo assim, vou investir em qual canal que tem mais audiência, qual canal traz mais resultado. Isso tudo para o pequeno empresário, ele é uma equação muito complexa, né? Difícil de conseguir resumir e sintetizar essas informações. Então, a minha principal preocupação quando eu criei a nossa plataforma foi como fazer com que um cara que não tem um conhecimento técnico muito avançado, ele consiga enxergar para onde está indo o dinheiro dele. Tipo, eu sou um empresário pequeno, eu tenho uma loja de imóveis, eu tenho uma construtora pequena, eu tenho uma imobiliária. E como seria para mim monetizar o meu negócio com marketing digital, com investimentos de mídia online? Será que eu vou ficar dependendo dos especialistas pelo resto da minha vida, dependendo de alguém que me diga o que eu tenho que fazer, sem saber se realmente eu posso ter um controle com relação ao valor que eu invisto? Isso para mim era um grande desafio, porque eu via que eu tinha dificuldade, com todo o conhecimento técnico que eu tinha, de transmitir para as pessoas esse valor de uma forma clara, simples, que ela conseguisse entender de uma forma matemática. Então eu comecei o desafio de desenvolver essa plataforma pensando nisso, criar um ambiente organizado, onde os meus clientes conseguissem enxergar cada um dos valores que ele investia em publicidade, online, em marketing digital, mas também em mídia offline, porque aí a gente começou a mentalizar que, possa um pouquinho, um outdoor, um rádio, ele tem um número de telefone. Então, se ele tem um número de telefone, os resultados, de certa forma, também são rastreáveis. Então, a gente consegue mensurar os resultados das campanhas offline. E a gente pensou como colocar isso tudo num painel de controle único para que as pessoas conseguissem ver. E a gente criou a primeira versão do CSS, que é o nosso sistema, que basicamente era uma versão onde você conseguia enxergar o nome, e-mail e telefone do lead gerado. O lead é esse contato comercial gerado por uma campanha. E você conseguia visualizar qual foi a mídia que gerou esse lead, porque a gente vinculava esses caras a campanhas específicas. Esse foi o primeiro desafio, conseguir fazer um painel organizado onde o meu cliente conseguisse enxergar as informações de forma clara e visualizar os contatos. Eu faço questão de gravar esse live porque é recorrente essas perguntas. Aí a jornada que a gente teve para desenvolver essa aplicação foi muito legal, porque até hoje, mesmo a gente sabendo que ela é um produto único, algumas pessoas ainda confundem ela com outras soluções do mercado. Mas no final desse live você vai perceber que a nossa ferramenta tem um propósito totalmente diferente do que a maioria das ferramentas de automação existe hoje no mercado. A gente tem um objetivo um pouco maior, embora tenha coisas que as outras plataformas fazem e a gente não faz, porque a nossa é complementar àquelas. A nossa ferramenta ela tem uma proposta de valor bem diferenciado. Então a gente tinha esse painel de controle com todos os leads lá para o cara poder controlar os contatos dele, enxergava Facebook, Google e tal, mas ele não tinha um controle com relação aos gastos dele. Ele não sabia exatamente de todo aquele dinheiro que ele investia em publicidade, o quanto custou para adquirir cada um daqueles leads. Então o próximo passo foi integrar essa plataforma com as principais fontes de tráfego do mundo. Ou seja, quem são os grandes líderes de mídia online hoje? Principalmente o Facebook e o Google. O Google, além de ser a rede de pesquisa que tem o maior volume de tráfego no mundo, ainda é dono de 97% da rede de display através da rede AdSense. Então, portais de conteúdo, todos eles, o Google
massivamente têm acesso através do Google AdWords, então a maioria dos anunciantes, quando anunciam na rede de pesquisa, anunciam também na rede de display do Google. E não bastando a gente falar só com relação ao alcance do Google, nós temos aí do outro lado o Facebook, com uma mídia social com maior alcance mundial, vamos dizer assim, não é a maior rede social talvez no número de usuários, que o WhatsApp hoje no Brasil, por exemplo, tem mais volume de usuários, mas a rede social massiva, que a gente tem mais poder de mídia hoje, com certeza é o Facebook, que também hoje, pela plataforma do Instagram, alcança outras redes, que vai absorvendo outros negócios. E a gente também buscou a integração com o Facebook. Então, hoje, dentro do meu sistema, todas as campanhas que são criadas para os clientes, ou mesmo que são clientes criados por eles, que a gente tem clientes que só usam a ferramenta, nem são clientes da agência, são clientes da nossa aplicação, eles contratam para ter o nosso software. Então, a gente é uma empresa de SaaS também, a gente tem um software locado para o cara utilizar como uma ferramenta nas ações dele. Quando ele contrata essa ferramenta, ele tem acesso a um relatório em tempo real, integrado com as plataformas Google, Facebook e LinkedIn, onde ele consegue enxergar os gastos das campanhas e consegue aferir resultados. Então ele consegue enxergar, nossa, eu gastei R$1.000 em Google esse mês e desses R$1.000 eu tive 100 leads. O meu custo de aquisição de lead foi X. Então para cada contato comercial eu gastei X reais. Só isso já deu para o nosso pequeno anunciante, voltamos lá para o cara que não tinha visão de nada, uma clareza para ele saber, por exemplo, quantos contatos comerciais ele conseguia gerar com o dinheirinho dele que ele investia por mês e o quanto aquilo... aí a gente foi para a segunda equação, a gente já vai chegar lá. Ah, não, beleza, a gente já sabe quanto que eu gasto para gerar esses leads. Só que um dos maiores desafios do mercado hoje não é saber quantos leads tu gera, ou qual é o custo de aquisição de lead. Eu cansei de entrar em agência, em discussão de evento que eu palestrei, em evento que eu participei no exterior. Tinha essa discussão, mas o custo por lead, o custo de aquisição do lead, quanto custa para pagar um lead. Cara, isso aí é relativo, porque o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, o ciclo de vida do cliente na tua empresa, o quanto tu fatura em cima daquele cliente, é uma métrica que ela vai ser mais importante do que o custo de aquisição de lead. E geralmente é uma métrica que ela está acessível para empresas grandes que tem um estudo com relação ao produto dela e um estudo com relação ao mercado dela. Tem um histórico, tem um departamento de marketing que controla isso aí. Como tornar isso acessível para qualquer empresa? E aí a gente foi para o nosso segundo momento que a gente começou a analisar que uma das coisas mais importantes que faltava para os pequenos e médios empresários era esse controle de o quanto realmente a mídia estava gerando de resultado em faturamento para a empresa dela. Foi quando a gente lançou o nosso módulo de ROAS, que basicamente é um módulo que permite que você consiga lançar o valor de venda, inclusive ele é integrável, por exemplo, a gente consegue colocar uma tag de conversão para integrar ele com outros sistemas legados. Você pega e copia um código, coloca lá no teu e-commerce, gera as vendas. Ou você coloca dentro do teu sistema de CRM, ou a gente integra diretamente com o teu CRM, a solução de CRM, as maiores soluções de CRMs do mercado. E você consegue lançar a venda. E também dá para lançar manualmente no meu sistema. Por que isso é importante? Porque quando tu lança a venda, esse fluxo de lead ele veio de um determinado lugar, veio do Google e teve um custo de aquisição. Pelo meu relatório de ROAS, ou Return on Advertising Spending, se tu gosta de falar chique, você consegue calcular quanto você teve de retorno efetivo de venda em cima daquele gasto. E aí, para cada real gasto, quantos reais você ganhou com aquela campanha e quantos reais você ganhou em cada um dos canais que você investiu. Então, se você investiu, por exemplo, no Google, no Facebook, um tanto de verba, quanto cada um daqueles canais monetizou, para que o pequeno anunciante tivesse essa visão. Olha, o Google está me dando mais retorno financeiro. Embora o Google, o Facebook foi mais barato em termos de mídia, gerou mais leads, em termos de venda efetiva, de faturamento para o meu negócio, o Google foi muito mais favorável. E essa visão tu só tem se tu tiver uma plataforma, uma ferramenta que te dê esses dados de forma clara e objetiva. E foi aí que a gente chegou no momento de enxergar qual o propósito real da nossa ferramenta. Essa ferramenta tem um propósito de fazer com que o anunciante tenha uma visão mais clara com relação a gastos de mídia e retorno ao investimento. E ela é 100% integrável com todas as outras soluções de automação do mercado. Thiago, eu faço inbound, eu quero fazer, eu uso o RD Station, uso o Infusion,
Não importa a plataforma que tu usa, meu sistema consegue integrar em topo de funil todas as estratégias e consegue acompanhar o ciclo de vida do lead dentro do teu modelo de inside sales, porque ele tem um painel de controle de pré-qualificação de lead. E aí vem a outra questão, que aí tem a ver com o inbound também, que é a questão da pré-qualificação de lead. A gente sabe que vender para leads não é como se vendia em estabelecimentos locais há 10, 20 anos atrás. Antigamente, quando a gente vendia, eu entrei numa loja de imóveis, vou lá, compro o móvel e vou embora. Hoje o ciclo é muito mais complexo, a jornada do consumidor era mais complexa, ela tem vários momentos, né? Até a descoberta do aprendizado, descoberta, etc. Até o momento que ele toma consciência da tua marca, considera a tua marca como uma solução, compra o produto, é um ciclo mais longo. Durante esse ciclo de jornada de consumo, a gente tem a coincidência do ciclo de jornada de compra, que é o tal do pipeline comercial. Que, no caso, seria a visão do vendedor da etapa que está o cliente no processo de compra. Que não é a mesma coisa que a jornada de consumo, que é uma coisa subjetiva do consumidor. Enfim, nesse processo a gente tem um trabalho que é feito pela tua equipe comercial, que é um trabalho de desenvolver a oportunidade, desenvolver o negócio para transformar um lead em um cliente. Nesse processo, a gente também desenvolveu um módulo na ferramenta. Olha que bacana. Porque a gente conseguiu identificar, aplicando várias metodologias que eu estudei, que tem como a gente produtizar o ciclo de venda. O ciclo de pré-venda, desculpa. E o ciclo de pré-venda, ele pode ficar dentro da ferramenta aplicando a metodologia do lead grade. O que é o lead grade? Que não é lead scoring, e já me xingaram nos vídeos, porque não leram, mas tudo bem. Eu recomendo que leiam. Não é a mesma coisa que lead scoring. O lead grade é a adequação que se tem a um perfil de público-alvo, uma campanha. As pessoas, elas falam assim, essa campanha não está performando, está gerando lead desqualificado e tal. E eu ouço muito isso, mas é um trabalho muito difícil que a gente faz de adequar público-alvo a um produto, né? A gente sabe. Imagina um cara chega e bate na tua porta dizendo assim, Thiago, eu quero vender apartamentos de R$1,5 milhão, entendeu? Eu quero fazer isso em um ciclo de venda muito curto e eu quero fazer isso com pouco investimento. E aí, tipo, tu tem que acertar com pouco investimento, a gente sabe, principalmente quando a gente está trabalhando em campanha em mídias sociais, pouco investimento representa poucos públicos para te testar. E pouca escala, porque também tu não vai ter como ficar testando muitos públicos, porque tua verba é limitada. E a possibilidade de errar é muito grande. O que a minha ferramenta faz para poder resolver questões como essa, tanto no âmbito das mídias sociais quanto da rede de pesquisa do Google? E aí vai para outra etapa, que é construir campanhas que deem mais resultado através de uma ferramenta de inteligência. Todas as leads que são geradas, os leads que são gerados dentro da minha plataforma, que são convertidos dentro dela, eles têm uma palavra-chave. Por exemplo, na rede de pesquisa eu sei qual foi a palavra-chave que gerou o lead, nas redes sociais eu sei qual foi o grupo de anúncios, qual foi o público que gerou, e fica armazenado dentro do sistema. E a gente gera relatórios de performance em cima dessas informações, para saber qual foram as palavras-chave que geram leads mais quentes ou leads mais frios. Esse quente e frio é o lead grade, não tem a ver com o lead score, porque ele consegue ver pelo próprio painel de controle, ou pré-avaliador, que é um cara que é dentro da tua empresa, um cara que fica lá dentro controlando se esse cara é adequado ou não. Geralmente é o departamento de marketing, na metodologia tradicional do inbound marketing, quando tu tem a inside sales, tu tem o marketing response lead, né? O cara que responde, é o cara que recebe o lead, qualifica se ele está dentro da especificação de marketing como lead qualificado. E esse cara, ele vai qualificar o lead e vai determinar se ele é bom ou ruim, dentro de alguns critérios. Essa criterização de bom ou ruim, ela é muito subjetiva de cada negócio, né, e de cada campanha que a gente está desenvolvendo. Então tem um desenvolvimento, uma imersão em cima do produto. Mas quando se define essa qualificação, fica muito mais fácil de tu conseguir direcionar os teus investimentos. Imagina que a gente está investindo em 7, 8 grupos de anúncios diferentes com públicos diferentes e a gente consegue direcionar e ter um bom resultado com um público específico baseado no feedback que o marketing nos passa. O setor de marketing nos diz, olha, tal grupo de anúncios está qualificado. Agora tu imagina fazer isso manualmente quando está trabalhando com vários grupos de anúncios. É muito difícil. Através da ferramenta, esses dados eles vêm em tempo real. O analista simplesmente olha na ferramenta e vê. Esse grupo de anúncio tem leads de 5 estrelas. Vou aumentar o dimensionamento da verba para esse grupo, porque vai intensificar a entrega de leads mais qualificados.
Quando a gente está trabalhando com o mercado B2B, que são serviços de difícil acesso, dificilmente tu vai achar o público-alvo de uma forma tão fácil, de tão barata, otimiza o investimento da verba, porque tu tem um custo por lead alto e aquele lead é difícil de conseguir, e quando tu consegue direcionar e acertar a mão, com um bom tempo de campanha, porque tem gente que acha que faz campanha em 30 dias, que eu discordo completamente, ciclo de 6 meses é o que tu precisa fazer uma campanha de geração de leads bem feita, tu consegue ter um aproveitamento de mídia muito melhor usando a nossa ferramenta para poder interpretar esses dados. E a gente está evoluindo mais ela, pessoal. A gente não para de acreditar nela, de desenvolver. A gente é uma bootstrap, a gente não tem aporte de ninguém. Tudo que é desenvolvido na Kaizen é feito pela própria Kaizen, com o dinheiro da Kaizen. E a gente está agora investindo nos módulos de automação. A gente acabou de desenvolver um módulo de geração de landing pages, que é extremamente flexível, permite que você monte as suas próprias páginas dentro do painel de controle, muito melhor do que as soluções que tem no Brasil hoje, mas ainda não está ideal para a gente deixar para os clientes utilizar, então a gente está dando uma segurada para deixar ele mais com cara de produto para cliente final, para depois a gente poder colocar disponível para vocês. E o módulo de automação, que é o final de tudo, onde a gente vai finalmente ter todos os fluxos montados. Já tem tagamento de leads, inclusão de leads, mas não tem ainda a cereja do bolo, que é a montagem de fluxos, para, enfim, aí a gente não precisar mais de nenhuma ferramenta de automação para completar a nossa plataforma. Então, o meu live era para falar sobre isso. Queria contar, porque muitas pessoas falam e perguntam para mim sobre o que essa ferramenta faz, afinal de contas. Bom, tá aí, é uma ferramenta completa de marketing que visa transformar o pequeno empresário, eu não gosto de usar a palavra pequeno, mas o empresário com pouco investimento, com pouco potencial de investimento no início, está recém começando, a startup também, que quer ter uma visão mais clara com relação ao quanto ela investe em mídia, dá bastante informações para ela poder tomar as decisões dela, que ela precisa, ao mesmo tempo que a gente tem o objetivo de transformar ela numa plataforma all-to-one in marketing, que tem tudo relativo a marketing digital, inbound, gestão de leads, geração de resultados, monitoramento já temos também monitoramento, algumas coisas que eu nem falei para vocês, olha só, o cara vai falando, a gente fala sobre o princípio, mas não fala de todos os recursos. A gente tem monitoramento de keyword, que possibilita que tu faça campanhas de SEO e controle o posicionamento orgânico, algo que ferramentas como o SEMrush te cobram valores bem caros, a gente coloca como um módulo adicional gratuito para os clientes. A gente tem módulo de histórico de acompanhamento do lead, porque a ideia é que a própria ferramenta tenha o seu CRM, uma forma mais simplificada e horizontal, para que qualquer um possa utilizar. E a gente quer continuar investindo e recebendo feedback de vocês para poder melhorar ela. O módulo de SMS já está funcionando, o módulo de e-mail marketing, de disparo, a gente está tentando deixar ela como uma ferramenta bem completa para que qualquer empresário, qualquer pequena e média empresa consiga usar ela e ter controle total sobre as estratégias digitais dele sem depender de terceiros, sem depender de outras empresas. Tá bom, pessoal? É isso, obrigado por ter participado desse live aí. Deixem os seus comentários e se tiver alguma dúvida, querem conhecer a nossa ferramenta, faça um contato aí pela página da Kaizen que a minha equipe vai estar entrando em contato com vocês. Valeu!